Boa noite a todos e todas. Eu sou o Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro, coletivo baseado há 19 anos aqui em São Paulo. Estamos organizando, durante a quarentena, essa série de encontros chamada Diálogos, onde nós estamos convidando diversos pensadores, artistas, filósofos, economistas, espiritualistas, para debater, refletir questões sobre o momento atual. Fechando essa semana especialíssima que teve aqui, Juca Ferreira, nós vamos conversar com o Rodrigo França, que é ator, articulador cultural, cientista social e filósofo político, ativista, tem atuado aí de forma constante nas questões que envolvem os movimentos negros, os movimentos de direitos humanos, não é? Fundamentais. E hoje nós temos o prazer de recebê-lo aqui para essa conversa. Lembrando que Diálogos fica depois disponível, isso vira um documento público, a gente entende que é um debate público, então ele fica disponível depois aqui no IGTV e também no YouTube. Então as pessoas podem acessar essa conversa depois. Eu vou chamar aqui o Rodrigo, acho que ele já está por aqui, e eu vou para esse bate-papo. Salve, salve, meu irmão. Salve, salve, tudo bem, meu querido? Meu irmão, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nós entendemos que é um momento que a gente precisa convocar as inteligências, não é? É um momento que a gente precisa pensar um novo projeto para o país, um projeto que seja inclusivo, um projeto de direitos, um projeto que seja amplo, não é? Conforme o Juca Ferreira enfatizou bem aqui no último encontro. E eu acho que a cultura ela precisa estar na centralidade dessas questões, não é? Quer dizer, não só a cultura, mas os próprios direitos civis, as próprias questões que envolvem, enfim, as conquistas sociais que nós experimentamos, não é? E que agora querem nos tirar a qualquer custo. É um prazer falar com você. Boa noite. Boa noite. Agora não, né? Olha, quem está entrando aqui, Renata F. Costa. Agora não, né? Desde sempre, desde o sequestro para cá, né? Desde a violência para cá. Já que deixamos no olhar racista dessa sociedade, deixamos de ser propriedade, coisa, e possivelmente nesse olhar racista nós tínhamos mais valor do que hoje, que a gente deixou de ser propriedade. Há sempre processos para o nosso genocídio, né? O genocídio da população negra, da juventude negra, dos massacres relacionados à nossa cultura. Os avanços que a gente conquistou foi a partir de um projeto nosso, a partir de um projeto nosso, não a partir de um projeto de Estado, nem mesmo as políticas públicas que perpassam pelas leis afirmativas, como cotas, nunca foi um desejo da sociedade brasileira, mas sim do povo negro, da militância dos nossos ancestrais e de pessoas que estão aqui hoje, vivas, presentes. Então, a gente tem que ficar bem focado nessa relação. Nunca... É óbvio que você tem governos e governos. Não estou querendo comparar esse governo vigente a alguns que nós tivemos, mas nada foi muito fácil, nada a gente teve um olhar
atento às nossas pautas, às nossas questões. Quando a ONU ela chega e fala que através de pesquisas, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, isso nunca virou uma pauta séria, nem da mídia, nem do Estado, independentemente do governo. Isso é urgente. Eu não consigo imaginar numa sociedade algo tão urgente para ser revertido do que o genocídio da juventude, de uma juventude, né? De quantas professoras, professores, quantos cientistas, artistas, quantas pessoas, quantas gerações nós perdemos em função desse genocídio. A gente não está perdendo um ano de não ter Enem, a gente está perdendo gerações de não ter o povo preto vivo. Uhum. Óbvio, né, que teve essa comoção com a questão do George Floyd, que foi uma questão, né, que estourou lá nos Estados Unidos e que tomou essa proporção e essa comoção no mundo todo, não é? Mas nós sabemos que aqui no Brasil isso acontece diariamente. Então, para mim, que eu trabalhei durante 8 anos nas comunidades cariocas, nas escolas, nos CIEPs, eu sei o que é isso, não é? É uma população majoritariamente negra e que é violentada, atacada o tempo todo pelo Estado, não é? As forças policiais, elas desempenham um papel brutal, né, nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, né, quer dizer, tem a questão do George Floyd e o próprio garoto João Pedro recentemente, mas quantos garotos não foram assassinados quando estavam dentro de suas casas, não é? Ou quando não estavam saindo das escolas, por exemplo. O racismo, ele é estrutural? Olha, ele é estrutural porque a sociedade brasileira ela é construída a partir da escravidão indígena e africana. É estrutural porque recorta todas as nossas relações sociais. Todas. As relações artísticas, as relações econômicas, as relações amorosas, as relações sexuais, educacionais, religiosas. O racismo está em toda estrutura. Nós não temos um problema de classe no Brasil. E eu posso falar porque eu mergulhei na obra de Marx. Nós temos um problema de raça. Independente da especificidade da pessoa brasileira, se é um recorte de identidade de gênero, de orientação sexual, de classe, você vai ter ali a diferença, uma relação de recorte étnico-racial. Um branco pobre e uma pessoa preta pobre, esse branco pobre ele vai sair na frente. Não tem a menor dúvida. Ele é estrutural porque ainda se perpetua aí vantagens e desvantagens dessa estrutura escravocrata que o Brasil supostamente deixou de viver. Ainda se vive o resultado, quando você vai pensar em níveis de pobreza, qual é a fatia da sociedade que está em níveis de pobreza? Eu posso falar, a população negra. 75% dos mais pobres são negros. Então não é um problema de classe. Nós não chegamos a 1% dos mais ricos desse país. Quando a gente vai falar sobre índice de violência doméstica, o índice de violência obstétrica, quando a gente vai falar sobre a relação de escolaridade, não existe outro problema que não perpasse a relação aí de raça. Até mesmo nos grupos em vulnerabilidade de direitos, por exemplo, as pessoas trans, e que eu respeito muito a comunidade trans, mesmo nos recortes de raça, você vai ver a pessoa trans preta, preto, numa condição muito mais abaixo. Por isso, eu posso dizer, eu li Marx, nessa pirâmide social, onde a gente está na base da pirâmide, ainda tem um buraco muito mais embaixo.
as pessoas, as características, as especificidades que estejam nessa base da pirâmide, ainda tem um grande fosso que está a população negra e que está a população indígena. Até, né, surgiu aqui uma pergunta, né? O branco pobre e o negro rico. Quem tem mais privilégios? Eu não vou responder, não. Eu vou fazer essa provocação. É só olhar no mercado de trabalho, é só olhar na universidade. Né? Tá tudo tão dito, tá tudo tão explicado. É desonesto. É desonesto dizer que é novo, é desonesto dizer que agora que a gente está lutando, é desonesto dizer que agora que o povo preto está indo para a rua, é desonesto não saber que livro se lê, é desonesto não saber o que falar, é desonesto negar. Isso é tudo muito desonesto. Nós passamos há quase 4 séculos escravizados nesse país. Somente há 132 anos existiu uma suposta abolição. Então, dizer que é tudo uma novidade, quando você fala para mim sobre os fatos que aconteceram nos Estados Unidos da América, que eu respeito muito, e que, de uma certa forma, a mídia olha e fala: os Estados Unidos da América tem racismo. E aí olha para cá e fala: talvez tenha no Brasil. Isso é desonesto. Isso é desonesto. Há quanto tempo a nossa ancestralidade está berrando sobre isso? Há quanto tempo? Tá aí, gente. Tá aí o João Pedro que é assassinado, tá aí o Miguel que é assassinado. E parafraseando o professor Silvio Almeida, vira uma micareta racial, porque está nos hashtags, né? As pessoas estão lá interessadas no primeiro momento a partir do estímulo da mídia. Mas isso não é o suficiente para poder se construir algo, para ter um interesse real, pleno, para a gente pensar numa modificação. Isso não é o suficiente, isso ainda tem que ser plantado. Já foi esquecido. Vidas negras importam, já foi esquecido. As pessoas só querem saber se é preto ou negro, como se chama, para poder continuar racializando. Não é uma preocupação antropológica, sociológica. As pessoas querem saber se é preto ou negro para saber como se chama, para supostamente ficarem menos racistas. Porque no Brasil, o racista ele tem prazer de ser racista. Ele tem desejo. Ele tem desejo de exercer a violência, mas ser chamado como racista ele não quer. Uhum. Então ele quer... Como é que eu posso ser racista não sendo racista? Não existe uma preocupação. Vidas negras importam para nós, povo negro. Vidas negras importam para a mulher negra que perde seu companheiro, que perde o seu filho. Eu fiquei refletindo aqui sobre essa questão da violência policial, não é? O Estado como agente exterminador da população negra. O que explica essa violência do Estado policial contra o povo negro? Às vezes de um policial negro contra uma outra pessoa negra. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que tomar um cuidado. A gente não gera valor hegemônico. A gente não gera. Nós, povo preto, nós, povo indígena, a gente não gera valor hegemônico. Esse poder político que determina o que deve ser feito ou não. A gente não está na ponta da pirâmide na relação do poder. Quem está na relação do poder, da ponta da pirâmide, é o homem branco, rico, heterossexual, cisgênero. Nós não estamos na ponta da pirâmide. Quem determina, quem delibera o poder público não é um homem negro, não é a mulher negra.
é o homem branco. E se esse valor é hegemônico e eu não crio, eu não gero esse valor hegemônico, eu só acato, eu só obedeço. Então, responsabilizar essa violência na mão do policial preto é uma falsa simetria. Eu amaria que esse policial preto ele tivesse um senso crítico e de saber que ele é utilizado, ele é usado para essa estrutura genocida. Eu amaria, mas responsabilizar esse homem preto, que é segurança do supermercado e que persegue outro homem preto, é falsa simetria. Ele não é o dono do supermercado. Ele não é o dono da empresa de vigilância. Ele segue ordens. Ele não é o dono da mídia que vai propagar valores que o corpo preto está exclusivamente na marginalidade, na violência, na subalternidade. Isso tudo é construído socialmente. O que é construído para grau de confiabilidade, o que é construído para grau de beleza, de justiça, está no padrão branco, onde a gente não tem deliberação para isso. Faz parte da nossa militância, faz parte da gente que é mídia ou pequena mídia, e rede social é mídia, desmistificar isso. Você nunca vai me ver atacar um homem preto, uma mulher preta, mesmo dentro do sistema. Eles são utilizados do sistema. O novo ministro da Educação é um homem preto. Eu não Travou? Parou? Travou. Sim. Não, continua. Eu não vou... Falava sobre o novo ministro da Educação, não é? Estava exemplificando. Ele entrou, não mostrou. Eu vou bater no sistema, eu vou bater nesse projeto de governo. Eu não vou esperar quem entre, sendo branco, preto, mulher, homem, que vai fazer um ótimo serviço. Eu espero que essa pessoa, que eu não vou nem citar o nome, porque não está nela, tem algum mínimo poder para poder subverter essa lógica. Quem está aí no governo é um projeto de sociedade. As instituições reproduzem o que a sociedade é. A sociedade é racista, as suas instituições serão. Assim como o Estado, através da força policial. Então, eu vou contradizer essas pessoas que são utilizadas por esse sistema. Mas eu prefiro bater em quem está na ponta da pirâmide e que ninguém bate, que é esse homem branco, rico, heterossexual, dono do patriarcado. Se fala tanto de patriarcado, os movimentos falam tanto de patriarcado sem responsabilizar quem é o dono do patriarcado. Esse patriarcado não é preto, esse patriarcado não é indígena. Esse patriarcado é de uma cultura europeia composta por homens brancos, ricos, heterossexuais, cisgêneros, e que muitas vezes as mulheres brancas se prevalecem também desse patriarcado. Né? Porque quem é a faxineira dessa mulher branca que supostamente luta por igualdade é a minha mãe, é a minha avó. Então, a gente tem que muito bem entender a relação de poder. A relação de poder desse país está na mão das mesmas pessoas há mais de 500 anos. Não está na mão do meu povo, não está na mão da população indígena, não está na mão das pessoas pobres, não está na mão das pessoas trans. A relação de poder está na mão das mesmas pessoas. Quando você olha para o Congresso Nacional, e é composto por homens brancos, ricos, heterossexuais e velhos. E que vão transferir esse poder para outros, para os seus filhos. O que a gente vê de uma família de milicianos aqui do Rio e que chegou no executivo, nada mais do que traduz a relação de poder do Brasil. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou um homem de esquerda e posso falar da esquerda. Não tem muita diferença nessa relação de poder. Porque senão, até na esquerda você teria mais mulheres
pretas comandando na relação de poder do que homens brancos, até mesmo de homens negros. Você tem mais mulheres pretas do que qualquer especificidade étnica, racial, de gênero no Brasil. Então isso é uma construção de poder. Eu não imagino, e eu sempre correlacionei isso à minha vida, eu não vou imaginar, eu vou lutar, mas eu não vou imaginar para aqueles e aquelas que me querem morto, porque se matam os meus, me querem morto. Se matam os meus jovens, me querem morto. Tem um projeto, um plano de benefício, um plano para que a gente tenha o mínimo que é viver. Eu não vou esperar, sabe? O Supremo decidiu que não pode entrar nas comunidades pobres em operação policial nesse momento de quarentena. Existe um governador aqui do Rio de Janeiro que está entrando. As pessoas estão em casa se protegendo de Covid. Quem utiliza drogas não está dentro da favela. Não é uma guerra contra as drogas. É uma guerra contra a gente preta, contra a gente preta, pobre, sabe? Que para mim no Brasil, se somos 75% da pobreza, está tudo muito alinhado. Quem consome o tecozinho, o pó, o baseado, não está dentro da comunidade. Está na Barra da Tijuca, está no Morumbi, está no Higienópolis. Né? Claro. E está no Recreio, está no Leblon. Se entrar na favela chutando a porta, é fácil. Eu quero ver entrar nas raves, eu quero ver entrar nos grandes condomínios, eu quero ver prender o Barão do Pó, que transportava num helicóptero de família pastas e pastas de cocaína, e que até hoje não se fala mais nisso. Então não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra a gente preta. Eu quero ver esse país que preza a democracia, o Estado democrático de direito, conversar, refletir decentemente sobre a descriminalização das drogas. E eu falo sem menor vergonha, porque não sou usuário, não estou discutindo em vontade própria, em direito próprio, estou discutindo sociedade. Eu quero ver discutir sobre isso. Claro. Entrar e matar crianças dentro de uma escola, não existe nada mais cruel, perverso, psicopata, e que você tem uma sociedade que não para, naturaliza isso. Não, eu achei importantíssimo o que você falou, e a pergunta era muito nesse sentido, para a gente provocar essa reflexão, da gente entender essa hierarquia, não é? Do poder. E você exemplificou muito bem isso, né? Quase que aí de forma didática, para que as pessoas, né, reflitam sobre isso. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quem me deu isso não foi a academia. Quem me deu isso não foi a mídia. Quem me deu isso foi o mínimo senso de empatia, de curiosidade, de amor ao ser humano. Se você tem uma sociedade que desumaniza o povo preto, isso desonestamente não vai perpassar pela cabeça das pessoas. Eu tenho o maior prazer de discutir, de falar, de explicitar, mas eu atendo o chamado dos meus. Eu estou falando para os meus, para as minhas. Claro. Se tem algum branco querendo ouvir chegar perto, pode vir e está tudo certo. Mas, como se diz a letra, eu aprendi a ler para ensinar meus camaradas. Quem não entendeu essa lógica até hoje é porque não quer entender. É porque é beneficiada por essa lógica, diretamente ou indiretamente. A gente não está dizendo se eu compro uma caneca ou não. Está dizendo sobre vidas. Você tem atuado, Rodrigo, em projetos, não é? Projetos artísticos que têm como mote, não é? A temática dos direitos civis da população negra, as lutas e por aí vai, né? Você fez aí, eu assisti uma parte de
Contos Negreiros na transmissão do Sesc, que foi muito emocionante, não é? Tem feito aí alguns outros projetos também nessa direção, e eu fiquei refletindo sobre esse movimento imigratório que está acontecendo, né? No nosso grupo também nós fazemos um espetáculo chamado Barulho d'Água, que fala sobre a travessia de povos africanos no mar Mediterrâneo, faz a gente pensar também sobre os fluxos migratórios aqui no Brasil, não é? E novamente é um fluxo migratório negro, não é? O que explica isso? Olha, eu vou falar de uma realidade em Rio de Janeiro, e eu creio que São Paulo também esteja, e Salvador e outras capitais. A gente é num processo, e eu sempre vou falar isso, eu sempre vou frisar de continuidade. Eu tenho orgulho de participar do Teatro Negro. Né? Orgulho por várias questões, né? Pelo legado de Abdias do Nascimento, a partir do Teatro Experimental do Negro, pelo legado de Dona Ruth de Souza, pelo legado de muitos e muitas, de Dona Chica Xavier, Clementino Quelé, muita gente, pela história, pelas linguagens, por saber que o teatro não vem da Grécia, por saber que antes da Grécia já se fazia teatro no continente africano, por saber estudar e amar a cultura de griot, que é milenar e que vem antes da Grécia, por saber que muitas coisas foram usurpadas, inclusive a filosofia, inclusive o teatro. E a terceira questão, que é bom a gente racializar e falar teatro negro, que por mais que o teatro negro seja um sucesso, e não acho que é uma renovação, não acho que é um novo momento, um surgimento, acho que é um processo de continuidade mesmo. Não ressurgiu nada, porque nada morreu. Está tudo tão forte aí há tanto tempo. Por mais que esse teatro esteja lotado, é o teatro que não é patrocinado, ou ele é pouquíssimo investido. É uma luta para conseguir pauta, é uma luta para conseguir um mínimo de verba, e esse teatro ainda perpassa por uma estrutura de resistência que, para a gente trabalhar, a gente precisa tirar dinheiro do bolso. Eu tenho meus parceiros e minhas parceiras, eu sou um dos poucos, mas ainda tiro possivelmente 90% do bolso. Mesmo sendo indicado a prêmio, mesmo ganhando prêmio, estando na crítica, estando lotado, etc. A sorte é que eu confio na plateia, eu confio na militância, e esse dinheiro sempre retorna. Agora, esse povo nunca deixou de se assistir, esse povo continua querendo se assistir porque quer se ver, quer se enxergar. Eu não sei se eu estou indo a partir da sua provocação, da sua pergunta. Esse povo quer se enxergar. Eu falei esses dias, né, ao contrário o nosso teatro negro, ele vai contra o fluxo que é a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, ela quer ser hemisfério norte, ela quer ser ocidente. Ela quer ser Nova York, né, com as Broadways, os musicais. Não sou contra, até amo, já fiz, já fui, vou. E quer ser Europa com seus Shakespeare, né, quer ser Londres, quer ser... e tá tudo bem montar Shakespeare, não tá nisso. O problema é você querer ser. O problema é você acreditar que a alta cultura está nisso. O problema é você acreditar que você só pode fazer isso para receber uma ótima crítica, para ter público, e etc, etc. Só que o que faz o público negro cada vez mais estar crescendo, e crescendo aí
de cadeira extra, crescendo de salas de teatro com 400 lugares, 800 lugares, 3 meses de temporada. Contos Negreiros do Brasil está entrando em 2 anos e meio de temporada. Acho que não, mais 3 anos e meio. Pequeno Príncipe Preto fez quase 2 anos de temporada. A plateia, ela não quer se enxergar como europeia, ela não quer se enxergar como nova-iorquina. A plateia, ela quer se enxergar como preta. A plateia, ela quer se enxergar como o Brasil é. Sabe? Africano, indígena, latino. Também Europa. Mas aí já está na cultura hegemônica. Aí você já está vendo na novela, na propaganda. Você vai sair de casa para ver o que está passando na televisão, idolatrando uma estrutura que não é nossa. Volto a dizer, né? Possivelmente muitos dos meus colegas e das minhas colegas entraram que fazem arte. Tudo bem montar mulher, não está nisso. Mas a gente só monta isso. Tudo bem montar Broadway. Mas espera aí, cara. Mais de 50% dos orçamentos de patrocínio, e quando eu falo patrocínio, passa por dinheiro público, porque ela é incentivo, é para musical da Broadway. Eu amo musical. Eu amo, não está nisso. Está que existe um desequilíbrio. Outro dia eu falei que a televisão parece uma televisão da Alemanha, da Suíça, e meus amigos falaram, não, lá tem mais gente preta do que aqui. A televisão da Alemanha tem mais pretos do que o Brasil, que tem 56% de pessoas que se autodeclaram negras. Então tá numa lógica. A gente veio sequestrado. A gente não pode voltar, né, para o continente africano. A gente não pode voltar lá beirando o século XVI. Mas a gente está voltando da nossa maneira, no aquilombamento, das nossas relações amorosas, das nossas relações econômicas, políticas. Tá lindo o movimento no Brasil, embora é uma vergonha para a esquerda ter um Bolsonaro colocando um preto como ministro da Educação. É uma vergonha. Vamos ver se vão fazer o dever de casa esse ano. Se vão permitir a candidatura de pretas e pretos a prefeitos e prefeitas. A gente está voltando para casa dessa maneira. A gente não pode voltar para a África. A gente não pode. Ainda querem falar sobre racismo reverso. A gente não pode voltar, sabe, para o continente africano. A gente não pode voltar para o século XVI, mas a gente pode voltar para a nossa essência. A gente não pode nem religar ou ligar, porque nunca foi desconectado, mas a gente pode potencializar as nossas ancestralidades, as nossas relações ancestrais. Você acha que o espaço nessa grande mídia, né, hegemônica, ele é um espaço importante nas discussões? Por exemplo, quando você estava discutindo as questões lá no Big Brother, ou Babu, ou outros que passaram por ali, ou outros que estão com uma grande visibilidade nesses meios de comunicação, a própria palestra do professor Silvio de Almeida no Roda Viva foi uma palestra, né? Quer dizer, foi histórico, aquilo foi uma entrevista histórica, foi didática, foi, enfim, emocionante, né? E você acha que esse espaço é importante ocupar esses espaços e pautar essas discussões? Olha, eu vou falar por mim porque eu não sou de verdade absoluta. Não Claro. Não tem receita de bolo para militar, Claro. sabe? Isso é um grande equívoco. Achar que existe uma única forma de militância é corroborar
com a nossa desumanização, porque esquece que nós temos a nossa subjetividade. Então, acho que a gente tem que fazer isso de tal maneira, etc. Eu vou falar por mim. A minha decisão, e que vai totalmente contra a minha estrutura de vida, de ter aceitado estar num reality show, porque eu fui convidado, e a partir de várias negativas, foi entender, não representatividade, porque eu não acredito numa representatividade em determinados espaços e de determinadas formas. Eu sou professor, eu já dialogava com a classe média com teatro lotado, eu já dialogava com a classe média na universidade, eu já dialogava com a classe média nos cursos de capacitação. Só que se minha avó não fosse minha avó, se minha avó não me conhecesse, ela não estaria na universidade ou no teatro que eu faço. Ela estaria ligando a televisão. Então, menosprezar a cultura de massa é menosprezar uma ferramenta de aproximação com os nossos e as nossas. Eu acredito dessa maneira. Eu não fui lá para causar representatividade. As pessoas que determinaram isso, você me representou muito bem. Eu fui lá para poder falar para muitos e muitas que não teriam oportunidade da minha fala. E sem ser pernóstico, não está nisso. Militar para a bolha é fácil. Uhum. E eu vou te falar uma coisa, ajuda, mas eu estou a fim de fazer revolução. Mudar na estrutura. E quando a gente fala que nós somos 56% da população brasileira, eu te falo, a maioria está com a televisão ligada. A maioria não tem consciência de povo. A maioria acredita até hoje no mito da democracia racial, elaborado também por Gilberto Freire. É importante, né, você falar dessa questão, né? A maioria da população está com a TV ligada. E isso determina. Eu vou achar que da comunicação, não é? Como é que você fala para essas pessoas? Não é? Eu vou achar que o meu coletivo, o meu teatro se aproxima dos meus, das minhas, não. Me bateram porque eu peguei a conta de um global para poder gerir. Gente, eu não sou nenhum idiota, eu não sou romântico, não acho que uma live vai revolucionar, que uma live que eu gerir a conta de uma pessoa branca vai mudar a estrutura. Não! Mas os meus e as minhas estão lá também. Os meus e as minhas que entendem de racismo estrutural já me seguem. Agora, como a cultura é hegemônica e o padrão de beleza está determinado como a pessoa branca, o padrão de credibilidade, de confiabilidade está construído para a pessoa branca, eu vou sim utilizar a mídia para poder falar o que eu quiser. Mas eu não estou falando para simplesmente os seguidores e as seguidoras. Eu estou falando para o meu povo que também está lá. E não se lê como povo. Não me lê nem como potência. Não me dá nem credibilidade, porque enquanto ele está com 1.700.000, eu tenho meus 600 mil por causa de um programa de reality show. E mídia é poder. E rede social virou mídia. Você acha que como que você vê essa cobertura midiática para os fatos que envolvem esses acontecimentos, na maioria tragédias, não é? Isso é uma questão. A outra é, como é que você vê essa discussão tardia, mas muito importante nesse momento, da remoção
desses símbolos escravagistas, não é? Borba Gato, Bandeirantes e por aí vai. Como é que você vê isso? Olha, o professor Silvio Almeida já disse, né? Uma imagem, uma estátua, nada mais do que concretizar o imaginário da sociedade, o que a sociedade impulsiona como valor. Numa sociedade escravocrata, numa sociedade racista, ela vai idolatrar quem construiu e quem constrói esse tipo de mazela. Porque muita gente é beneficiada, sim, com isso. E muita gente quer ser beneficiada com isso. Não é novo, não. A gente está com essa pauta de mudar nomes de rua, de mudar nomes de estrada, isso aí, isso é do movimento negro dos anos 60, 70. A gente está com a deputada Érica Malunguinho, tomara que isso vá para a votação, né, em São Paulo, para poder acabar com essas estátuas. Nós temos comunicador intelectual que não acha o menor problema com a obra de Machado de Assis e acha que é uma relação de ser datada. Sendo que Machado de Assis não, Monteiro Lobato, que ótimo Machado de Assis, é o cansaço. A gente tem intelectual achando que Monteiro Lobato não tem menor problema, né? Quando você vai ver que o Dia da Literatura Infantil é o dia do aniversário do Monteiro Lobato, alguém que disse que o Brasil não ia para frente porque não tinha uma célula da Ku Klux Klan, alguém que era do movimento eugenista, alguém que determinou que o Brasil precisava passar por uma eugenia, por uma miscigenação, para que 70 anos na frente não houvesse mais pessoa negra. Isso é o Brasil. Não é algo muito novo. A grande diferença é que virou pauta na gringa. E aí as pessoas olham, aí vamos reproduzir? E aí, vamos provocar? Mas isso é uma pauta antiquíssima do movimento negro. E por isso que é importante ter uma Érica Malunguinho no poder, porque não dá para esperar esse homem branco, rico, heterossexual fazer pelo nosso povo. É só nós por nós. Não tenho a menor dúvida. E com maior dificuldade, hein? Se ela não encontrar as viúvas da escravidão e da ditadura para questionar porque tem que tirar a porcaria da estátua. Esse lugar da religiosidade, né? Candomblé, da Umbanda, dessas religiões de matriz africana, né? Hoje, quer dizer, há muito tempo vem sofrendo ataques, né? Terreiros que são atacados, queimados, destruídos, imagens, né? Quebradas. Existe uma violência aí também nessa questão do próprio símbolo, da própria cultura, do que representa a resistência, não é? E isso acontecendo, não é, nas comunidades, em vários locais. Como é que você vê isso, Rodrigo? Olha, as pessoas falam em intolerância religiosa, mas o nome é racismo religioso, quando você vai ver que a quantidade de instituições atacadas essa quantidade perpassa pelas religiões de matriz africana, né? Umbanda e Candomblé, mas vírgula. Onde você tem uma grande concentração de pessoas pretas, onde a liderança é de uma Yalorixá preta, de um Babalorixá preto. A cultura preta no Brasil só é valorizada quando ela é embranquecida ou quando ela é apagada. Os terreiros que são frequentados por pessoas brancas não são atacados, na sua maioria. Então a gente tem que entender
Quando a gente fala sobre genocídio não é só tiro. O genocídio é cultural, o genocídio é religioso. O genocídio pelos termos construídos, pelas figuras importantes que contribuíram pela sociedade. O genocídio é completo. É uma sociedade que gosta da cultura negra a partir do embranquecimento. Quem é que ganha dinheiro com samba? Quem é que ganha dinheiro com axé? Quem é que ganha dinheiro com a bossa nova e que tentam apagar dizendo que a poesia é branca? Quem é que ganha dinheiro? Quem é que ganha dinheiro fora o teatro negro, quando você vai ver a negritude sendo retratada no audiovisual, no teatro? Quem é que ganha dinheiro? A cultura negra ela só tem valor quando ela perpassa pelo branco. E essa é a nossa resistência, essa é a nossa luta. Então, o racismo religioso está nessa condição. Tudo que é preto, tudo que é africano, ou tem necessidade desse país apagar, ou matar, ou embranquecer. Né? Queria estar falando sobre coisas lindas. Você que está me provocando falar sobre isso. Vou até acender meu cigarro invisível. Eu não fumo. Eu queria estar falando sobre sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Não, eu não ligo, não estou sofrendo, não. Depois a gente faz um bori e resolve. Mas você que está me provocando. Eu estou sisudo, porque você está sério, você que está me provocando. Eu acho importante, alguém tem que falar isso. Sim. Sabe? Sim. Alguém, aí sou eu, né? Não, acho. Tudo bem. Eu quero que faça uma vaquinha para poder contribuir para o meu bori, porque tem que fazer bori. Porque as pessoas, você acha que, gente, assim, eu não sou bobo. Tem gente que não me suporta porque eu falo sobre isso. Eu estou cutucando a estrutura. Quando eu falo sobre a falta de preto no audiovisual, tô cutucando os coronéis do audiovisual. Quando eu falo que falta gente preta sendo patrocinada, eu estou cutucando quem é patrocinado de uma forma milionária nesse país. Então, eu sei que está nas minhas costas me urubuzando. Esse momento da pandemia... Esse momento da pandemia, ele revelou, não é? Quer dizer, aquilo que nós já sabíamos, referente à questão das desigualdades, escancarou a população mais pobre, portanto, a população preta, tem sofrido essas consequências, não é? Porque são as pessoas que não podem fazer o isolamento, porque tem que sair para trabalhar, porque tem que, enfim, fazer uma série de questões, de coisas para sobreviver. E fica a pergunta, né? Quer dizer, as coisas vão mudar depois de tudo isso? Você acredita? Para as coisas mudarem, para as coisas começarem a mudar, deveria estar mudando agora, né? Eu sou da filosofia africana, eu sou da lógica de Exu. O passado é importante, assim como o presente, assim como o futuro. Para eu realizar um ótimo futuro, o presente tem que estar bom. Está mudando o quê? Estão matando. Eu, como homem preto, não posso usar máscara para me proteger de Covid, que eu sou alvo, eu sou risco para a sociedade. Como eu vou esperar que vai mudar? Esse novo normal é mentiroso. Uhum. A gente tem que apagar, a gente tem que destruir essa sociedade e criar outra para ser um novo normal. As pessoas... aonde vai ser uma experiência de doença, de vida e morte, que vai fazer com que a população se reveja se, simbolicamente, a primeira pessoa vítima de Covid, a primeira pessoa que morreu foi uma mulher preta, empregada doméstica,
onde sua patroa não respeitou a quarentena, pegou a doença na Europa, não comunicou a sua empregada. Essa mulher morava mais de 1 hora de distância e voltava, levando a doença para os seus, para as suas. Como é que a sociedade vai mudar? Como é que a sociedade vai mudar tendo um governador que fala tem que entrar no morro e dando tiro em plena quarentena? Como é que uma sociedade vai mudar tendo João Pedro, tendo Miguel assassinados por essa própria sociedade? Porque não foi só a mão daquela mulher que apertou o elevador. Foi muita mão. Foi muita mão que olha para as crianças pretas como pivete, como semente do mal. Não foi só o Estado, através da Polícia Civil e Federal, que fuzilaram o Miguel. Foi muita mão. Foi muita mão que apertou 17 ou não foi votar. Então não adianta dizer vidas negras importam. Foi muita mão que nesse momento está segurando seu celular e falando que eu estou de mimimi, de vitimismo. É muita mão, é a sociedade. Como eu vou esperar que essa sociedade melhore? Eu vou esperar que nós estejamos mais organizados, que nós cada vez nos enxerguemos como povo preto. Isso aí sim. Qual o papel da arte nesse processo? A arte, ela não muda a sociedade, ela não dá conta, mas ela pode sim colocar essa sociedade para refletir as suas questões. E refletir também é ação. Ela não dá conta. Né? Não imagina, ela não dá conta, ela não tem o papel do Estado, ela não tem a soma das outras instituições, ela não tem o mesmo poder da igreja, ela não tem o mesmo poder da família, mas ela pode provocar. E por isso que o teatro, por isso que a arte é tão perseguida, tão marginalizada, porque ela abre o olho. Ela abre o olho e ela abre o olho. Ela também destrói possibilidades, porque existem artes que alienam. E existe arte também que traz um filtro para uma vida de sofrimento. Às vezes a gente precisa lá só rir. E rir, gozar também, são atos políticos, né? A gente precisa. Estou falando isso tudo, mas eu sou uma pessoa que ri. Tá certo. Uma pessoa que trepa, que goza, porque senão... Teve o Pequeno Príncipe Preto, né? Muito interessante criar uma dramaturgia que converse com a garotada sobre essa questão racial, não é? Sobre o papel do negro na sociedade. Como é que foi isso para você? Olha, é um livro que veio de um espetáculo onde a dramaturgia eu coloquei o que eu recebi de melhor, sabe? Da minha infância. Eu fui uma criança de terreiro, essa consciência de povo vem de terreiro. O terreiro bate na porta quem quiser. O terreiro entra, dorme, come, claro, se tiver respeito. A cultura, e cultura é comportamento, é pensamento, se tiver respeito à estrutura hierárquica, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Então tá tudo nisso, tudo que eu gostaria de propagar de melhor, os benefícios que eu tenho na minha vida hoje, as funções sociais, as oportunidades que eu tive na vida, isso tudo veio a partir de uma estrutura de terreiro, de comunidade. E que a gente não. O conhecimento deve ser compartilhado, o conhecimento deve ser para todo mundo. E eu vejo isso, né? A gente está falando muito sobre auto-amor e autocuidado, mas para a pessoa adulta, a gente precisa gerar esse auto-amor, esse autocuidado, a gente precisa trazer e traduzir a possibilidade de maturidade emocional
Desde já. E tá nisso o livro, sabe? E o livro não é nem para crianças, o livro é para crianças de 0 a 120 anos. Que lindo, É, que lindo. Eu viu? Falou acho. de criança, eu tô rindo. Não tô sisudo. Não, eu acho importante, né, você trazer essa consciência da afirmação da cultura de terreiro, não é? Que é brasileiro, isso faz parte das nossas origens. E o tempo todo eu sinto que querem soterrar, apagar isso, né? E é muito importante porque essas obras são obras de resistência, são obras de afirmação dessa cultura que é extremamente importante, que está no nosso sangue, né? Então é muito, muito importante o trabalho que você tem feito e as várias frentes que você tem atuado. Isso é muito bonito, não é? Porque você é ator, você é dramaturgo, você é filósofo, você tem uma clareza dessa conjuntura social, política e do negro inserido nesse contexto, né? Quer dizer, então é muito importante que vozes como essas estejam em evidência e levem cada vez mais essa mensagem, essa conscientização das questões que são as nossas questões, né? As questões da nossa sociedade. Tem uma coisa E, que é importante, desculpa te cortar, não, eu estava só indo para a conclusão. isso tudo por conta de oportunidade. Isso é bom frisar. Não tem nada Claro. de mérito, não existe meritocracia nesse país. Existe quem tem oportunidade e quem não tem oportunidade. Eu sou a segunda geração de classe média, a segunda geração de classe média da minha família. Isso faz muita diferença. Por isso que uma das nossas pautas, e não passa por uma discussão neoliberal, não está nisso. Uma das nossas pautas é empregabilidade e é pauta econômica também. É Black Money. Black Money. Muito bem. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui desse bate-papo caloroso e intenso aqui com o nosso querido Rodrigo França. Queria agradecer a minha irmãzinha querida Valéria Monan, que nos colocou em contato. Tenho muito carinho por ela e agora passa a ter um enorme carinho por você. Obrigado por ter aceitado essa provocação, essa conversa. Lembrando que essa conversa depois vai ficar disponível no Instagram, depois fica disponível também no YouTube. A gente entende como uma conversa num momento sensível, importante, e que, portanto, é um documento público, não é? A gente resolveu transformar o espaço da companhia do Instagram nesse momento em um espaço de debate, porque o teatro é um lugar de debate, não é? E lembrando que na semana que vem nós teremos mais convidados confirmados, o economista Eduardo Moreira, do Movimento Somos 70%, vamos conversar também de espiritualidade, vamos falar com a Monja Cohen, ela vai conversar conosco também, e também com o Babalaiô Ivanir dos Santos, vai conversar aqui conosco sobre candomblé, sobre, enfim, várias questões que o nosso querido Rodrigo já tocou aqui bastante. Obrigado, meu irmão, pela participação. Muito obrigado. Beijo aí a todos e todas. E isso tudo não é para desanimar, não, gente. Isso tudo é para gente. A gente tem que deixar de tacar as coisas debaixo do tapete e assumir nossas mazelas para saber que foco e onde lutar. Tá certo. A luta. Axé. Valeu, querido. Axé.